Olá, você que nos acompanha, bem-vindo a mais um episódio do Socorro Professor, um podcast dedicado a falar sobre a Lei Lucas e a importância de um espaço educacional capacitado, não só para educar, mas para eventualmente salvar a vida de um aluno. Hoje nós temos a participação muito importante de uma professora e uma diretora, um gestor escolar aqui, mas eu quero iniciar agradecendo aos nossos colaboradores que tornam essa iniciativa uma possibilidade, ao Grupo Coringa, a Conect Cursos e a Luz Treinamentos e o Instituto Luz. São parceiros importantes que acreditam numa educação segura. Estão colaborando para essa discussão que pode salvar vidas no espaço educacional. Pode e salva. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui. Meninas, bem-vindas. A gente está aqui hoje com a diretora Thaís, uma gestora escolar, e nós estamos aqui com a Elane, uma professora da educação infantil, não é isso? Ensino médio? Fundamental? Fundamental, desculpe. Turma do primeiro ano. Então, queria começar com você, Thaís, se apresenta, quem é você, um pouco do teu trabalho. Quem é a Thaís? Eu sou Thaís Ferreira, sou professora, né, sou formada em letras, tenho pós-graduação também na área de letras e sou concursada na área de educação infantil. E estou como gestora pelo 2º mandato na escola da rede municipal. E é uma honra para mim estar hoje, agora nesse momento, compartilhando com vocês. Muito bom, seja bem-vinda e obrigado por esse bate-papo. Elane, quem é Elane? Meu nome é Elane, sou professora da rede, também de Arapiraca. Sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em psicopedagogia institucional e clínica. Estou na rede, estou na rede há 4 anos, que trabalho aqui em Arapiraca. Mas antes você trabalhava já na educação? Sim, já trabalhei na educação, no meu município, eu sou de Porto Real do Colégio. Bacana, muito bom. De quantas vidas você cuida na sua sala de aula, mais ou menos? Você atende algumas salas? Eu tenho 2 turmas, eu tenho uma turma de manhã e tenho uma turma à tarde, eu tenho 59 alunos. Bom. Todos os meus anjinhos. Muito de anjo. Até tocar o intervalo, né? Porque quando toca o intervalo, aí o bicho pega. Thaís, de quantas vidas você cuida no teu espaço educacional? De 380. Né? Nós já temos a modalidade da educação infantil no turno vespertino e 2 turmas de primeiro ano e de manhã do 1º ao 4º ano, com Fundamental 1. Sim, bom. Thaís, você participou de uma palestra sobre primeiros socorros, com ênfase na Lei Lucas, que eu fiz na sua comunidade, né? Sim. E aí, de lá, você tendo participado, eu achei interessante que você me chamou, me provocou e disse, olha, eu queria isso para minha equipe. O que eu aprendi hoje aqui, um pouco do que eu vi aqui, eu queria compartilhar com a minha equipe. Você me convidou para fazer um treinamento em primeiros socorros lá na tua escola, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Como você enxerga a Lei Lucas? O que para você, na condição de gestora escolar, o que significa essa lei? A Lei Lucas, eu tive um conhecimento sobre ela em algumas formações que a Secretaria ofertou para alguns profissionais. Teve participação de cuidador, vigia, professor, isso foi bacana. E quando eu participei no Instituto, abri um leque maior da importância de realizar. Por mais que alguns profissionais tivessem conhecimento, mas eu percebi a necessidade deles estarem realmente mais bem informados, tanto na teoria quanto na prática. Então, a Lei Lucas, ela deixa claro que o objetivo é realmente formar professores e funcionários para que eles possam identificar a situação, fazer o contato de emergência ou urgência até chegar realmente à unidade emergencial para dar um socorro. Como nós estamos localizados em uma zona rural, então até chegar a esse socorro que demora, então também é mais uma situação de preocupação. Então o mais viável seria realmente levar essa formação para o ambiente educacional, para realmente orientar, formar e ser explanado de uma forma mais válida a importância de que estamos tratando e lidando diariamente com vidas.
tanto de alunos quanto de profissionais. Então, quanto maior ter acesso ao conhecimento e saber como agir de forma objetiva e assertiva, Sim. é um ganho para todos nós. Sim. E sinceramente, Thaís, eu tenho a impressão de que a sociedade esquece um pouco desse fato de que escola é lugar que cuida de vida antes de qualquer outra coisa. E eu vejo muito hoje em dia, assim, a educação como um todo, e inclusive também a expectativa dos próprios pais, de que a escola seja conteudista. Quer dizer, escola boa é aquela que oferece o melhor conteúdo, que os alunos têm as melhores notas nos testes que tem por aí, que tem os melhores índices. E quando todo mundo esquece disso, de que realmente cuida de vida, pode acontecer com o que aconteceu com o menino Lucas. Quando a escola dele estava preparada para o educar, e eu tenho certeza que estava, mas não estava preparada para o salvar. Então, assim, a gente tem que ter a consciência, na verdade, de que quando se cria um espaço educacional, está se criando um espaço do cuidar. E que você educa ao longo desse cuidado, né? Quando você não tem essa compreensão, a escola representa um risco. Porque foi isso que foi a escola de Lucas, né? Era um espaço preparado para educar, mas diante de uma emergência não estava preparado para salvar. Como você enxerga hoje o teu espaço educacional? Qual que é a tua sensação depois que, claro, a prefeitura já tinha oferecido essa capacitação para alguns dos profissionais, o que isso é muito importante para profissionais de áreas diversas, inclusive, como você relata, mas depois a gente pôde proporcionar para todos os profissionais. Qual que é a tua sensação quando você entende que toda a tua equipe está preparada para prestar um socorro? É uma sensação de missão cumprida, porque como gestor a gente tem uma missão no ambiente escolar, e um deles é promover um espaço acolhedor, né, de formação, de diálogo, de alinhamento, de orientação. Então, quando eu consegui, né, enquanto representante da escola, da equipe, realizar esse momento e percebi que os funcionários se sentiram acolhidos, se sentiram mais firmes, mais preparados, então isso é uma sensação maravilhosa. Muito bom. Eu acredito que tem esse sentimento de a gente vai fazer, mas eu acredito que eu não vou precisar colocar em prática. Sim. Só que enquanto escola, nós recebemos diariamente e lidamos inicialmente com muitas situações diárias. E uma delas pode chegar a precisar desse socorro. Sim. Então, realmente é importante, e eu faço essa ressalva, de ter a formação, mas não levar apenas como um certificado, Sim. mas realmente como algo válido, algo que pode em algum momento da sua vida, dentro ou fora do ambiente de trabalho, colocar em prática e salvar uma vida. Sim, e eventualmente um professor, né, Elaine, ele pode receber o chamado. O título do podcast é provocativo nesse sentido, de dizer assim, você pode ser acionado um aluno dizendo socorro, professor, e você tem que estar preparado para atender esse chamado. Se você, nessa situação aqui, só sabe educar, não sabe socorrer, então a gente pode estar falando de uma tragédia. Então, Elaine, você participou do curso de primeiros socorros lá com a gente, não foi? Uhum. E você especificamente já tinha participado de algum curso antes de primeiros socorros? Sim, eu já tinha participado em um outro município, que eu também sou funcionária, porém, a abordagem que foi feita nessa formação que você deu, eu achei ela, assim, mais ampla, de uma maneira, assim, que abrisse os meus olhos. É tanto que, naquele dia, eu conversando, não sei se você se lembra, que eu perguntei, assim, quantos anos tinha a Lei Lucas, né? E tem bastante 7 anos, né? Tem 7 desde anos. 2018. Pronto. Eu já trabalhava dando aula no outro município e eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu fui para uma formação em 2021 e foi abordada essas questões das técnicas de engasgo, mas assim, foi bem superficial. Não explicaram pra gente sobre essa lei, não falaram não, só falaram. E assim, naquele dia eu achei mais impactante pra gente. Para nós que somos professores, eu vi, meu Deus, a nossa responsabilidade é muito grande dentro da sala de aula, né? E no sábado, a formação foi no sábado, e na segunda-feira, meu planejamento já estava tudo ok, a gente sempre entrega com antecedência, só que eu achei interessante quando um aluno disse assim, tia, eu vi a senhora, uma foto da senhora, a senhora estava na formação? Eu disse, estava. Aí eu expliquei para ela, olha, eu vou colocar para vocês, ver que eu achei bem interessante. Aí eu coloquei o vídeo na televisão para eles assistirem. Os meus alunos, eles são maravilhosos, inteligentes e questionadores. Muito bom. E coloquei para eles assistirem, falei um pouquinho daquilo que eu aprendi e chamei 2 alunos para fazerem
fiz neles, e depois um fez no outro. Foi bem rapidinho. Aí, assim, é uma coisa que abriu os meus olhos, assim. Muito bom. Eu achei bem interessante. Você não só, então, aprendeu, mas sentiu o desejo de compartilhar. Foi, de compartilhar. E essa é a ideia também da Lei Lucas, que todo educador ele aprenda, mas também que ele possa repassar, Isso. que ele possa ensinar. E fico muito feliz com essa sua sensibilização para o tema, tá? Com a Thaís, de também ter aprendido e compartilhar com a equipe. De você, por sua vez, aprendeu, compartilhou com seus alunos. E a gente cria um movimento em que todo mundo está seguro, porque inclusive, se um dos teus alunos durante o intervalo brincando ali presencia um outro colega engasgado, e eventualmente um educador, um outro profissional não está ali tão perto, então de repente ele sabe como prestar um socorro, ou se em casa um irmãozinho, uma irmãzinha tem um agravo de saúde dessa natureza e passa por um acidente como esse, e aí de repente ele sabe como salvar. Verdade. Então, muito importante. Eu acho que o professor, ele não tem só que aprender, mas ele também tem que repassar o essa informação. Isso. Como é que você se enxerga a partir desse treinamento? Quer dizer, e você olha para trás e você não sabia antes. Como que a Elaine olha para trás de quando não tinha esse conhecimento? Sim. Como é que você sente assim? Olha, eu me sinto assim, extremamente feliz na minha profissão, que eu amo a minha profissão. E me sinto feliz também de ter adquirido um pouco mais de conhecimento sobre uma situação tão importante quanto essa. A Elaine, diante desses treinamentos, se ela tivesse sido educadora de Lucas, eu não estou falando sobre o desejo, a vontade, que eu sei que você teria, mas ela teria a capacidade de ter salvo a vida dele? Ah, não teria. Acho que eu ficaria assim, sem saber o que fazer na hora, né? E a Elaine, depois do treinamento, passando por uma situação semelhante? Bom, a Elaine, depois do treinamento, ela saberia o que fazer. Mesmo nervosa, né, saberia o que fazer. Você passou por alguma situação na escola que precisou prestar o socorro para um aluno? Sim, passei semana passada. Conta uma situação. Gente. O meu aluno, estávamos perto da hora da saída, eu pedi para eles guardarem material. E eu estava fechando o armário e esse aluno estava próximo de mim. Ele é bem quietinho, assim, bem quietinho mesmo, ele fala bem baixinho, né? E nesse dia ele sempre senta lá atrás. E eu digo que por obra de Deus, ele sentou perto de mim, perto do meu peru. E aí, quando eu olhei, eu vi, ele tem, de vez em quando, o costume de derrubar as coisas no chão, né? Coisas de criança. Eu olhei, eu vi ele se abaixando, pensei que ele estava pegando alguma coisa. Quando eu olhei de novo, ele estava com a mão aqui, próximo à garganta, e eu olhei, os lábios dele estavam ficando um pouco roxo e ele meio que sem ar. Aí eu digo, meu Deus do céu, o menino tá se engasgando. E aí, depressa, eu peguei ele assim, foi meio que, não sei se foi instinto, não sei. Peguei ele depressa, ele tava como se estivesse faltando ar, querendo se deitar, desmaiar, não sei. Puxei ele depressa e comecei a fazer a manobra de engasgo. A minha mão tremia muito, fiquei muito nervosa, mas aí aí alguém disse assim, chama a diretora, eu digo, chame meu filho, um dos meus alunos, correndo chamar a diretora. E aí eu continuei fazendo, aí quando a diretora chegou, já estava expelindo o lanche, né? Aí eu continuei, a diretora foi me acalmando e eu continuei fazendo a manobra, e aí depois deu tudo certo, aí me deu aquele, ai meu Deus do céu, graças a Deus, que na hora quando eu vi, aí, digo, meu Deus do céu, se acontecesse o pior, minha Nossa Senhora, fiquei muito preocupada, né? Sim. Mas aí quando eu vi ele, tinha expelido o lanche, e graças a Deus estava bem, aí me deu aquela sensação assim, graças a Deus, né? Missão cumprida mesmo, aí depois me deu aquele fiquei um pouquinho nervosa, né? Por conta da situação, que assim, como a Thaís falou, quando a gente faz um curso, uma capacitação, nós nunca imaginamos que um dia a gente vai passar por uma situação dessa, isso, né? Isso nunca vai acontecer na minha sala de aula. Não vai acontecer. Isso aí é só mais um certificado para entrar lá no meu currículo, para contar como horas, Sim. né? Infelizmente, temos muitos profissionais que pensam assim, não, eu vou porque vale tantas horas, né? Isso é bom, vamos. Mas na prática mesmo. Sim. Então, eu acredito que me ajudou muito essa questão da prática devido eu ter feito com os meus alunos do turno contrário, um dia depois da formação. Aí acho que automaticamente meu cérebro lembrou.
porque eu tinha feito na prática com os sim. meus alunos maiores, né? E aí serviu para meus alunos pequenininhos, meus menorzinhos, meus Você anjinhos. se deu conta de que se você, naquele dia do treinamento que a Thaís marcou o treinamento, se você tivesse pensado desse jeito, eu não vou participar, porque isso nunca vai acontecer na minha sala de aula, Isso. e você não tivesse participado naquele dia, você já parou para pensar que hoje você poderia ter um aluno a menos? Nossa, eu parei sim para pensar e fiquei, meu Deus do céu. A gente tem que muito agradecer a Deus, mas primeiramente também a nossa gestora, que graças a Deus teve, eu digo que ela é uma visionária, né? Ela tem visão, assim, tudo que é bom, assim, ela vê que vai ser bom para os profissionais, para a escola, ela possibilita essas ações, e isso é muito bom, né? Sim. E quero participar mais vezes, quando tiver, né? E infelizmente tem muitos profissionais que pensam ao contrário, eu não vou não, que é sábado, né? Não sei o quê. Mas assim, eu gosto, pra mim, uma coisa que eu aprendi com os meus pais é que o conhecimento é uma coisa que você leva pro resto da vida. E eu sou uma pessoa, sou professora, mas eu gosto sempre de aprender uma coisa nova, diferente, porque eu aprendo e eu ensino, é uma troca. Perfeito. E, Thaís, qual foi a tua sensação enquanto gestor escolar, sabendo que naquela tua unidade educacional aconteceu essa situação que a gente nunca deseja que aconteça em lugar nenhum, mas que não tem como evitar muitas vezes que aconteça? Mas o grande fato aqui, o grande ponto importante é de que você chegou antes. Você se antecipou a essa eventual tragédia que poderia ter acontecido. Você imaginou esse cenário de que eu desejo que não aconteça, mas se acontecer, eu quero que a minha equipe esteja preparada. E naquele dia, quando aconteceu, um menino foi te chamar, né, um dos alunos. Sim. Mas quando você chegou lá, a professora está fazendo a manobra. Qual a tua sensação enquanto gestor escolar, tendo proporcionado esse socorro para o aluno, através da sua equipe? Exatamente. Essa preocupação, eu sempre dialogo com a equipe, né? Então, sou eu, a vice e a coordenadora. Então, nós dialogamos sobre a importância do professor estar preparado para, se porventura chegar a acontecer esse momento de prestar o socorro. Então, meninas, precisamos realmente fazer esse momento de formação, por mais que muitos funcionários falem que já tenha, mas é importante fortalecer, é um outro profissional que vai trazer uma nova abordagem, novas situações, e só tem ganho para todos nós, porque assim, quando diz estou no ambiente escolar, está preparado para tudo, Sim. desde de um engasgo, uma queda, ou alguma outra situação que nós lidamos diariamente, e não tem horário, não tem dia marcado, pode ser na chegada, pode ser na saída, pode ser na hora do intervalo. Então, realmente, nós precisamos, porque é um trabalho em equipe. Sim. Eu preciso que todos realmente possam ter a sensibilidade de identificar aquela situação e saber como intervir. É importante destacar que, veja, aconteceu um engasgo na sala de Elaine, mas, quer dizer, quando você capacitou a tua equipe inteira para agir em primeiros socorros, onde quer que tenha acontecido aquela situação, na sala do lado, na outra, haveria um profissional lá que saberia como socorrer. Exatamente. E não precisou que ela chamasse alguém que estivesse lá longe, em outra sala, em outro lugar, para vir socorrer. Onde quer que tivesse acontecido aquela situação, haveria alguém do lado do aluno para poder prestar o socorro. Isso. E aí, quando a criança foi me chamar, né, a sensação foi de ir para acompanhar como estava acontecendo. E quando eu cheguei na sala, que percebi que mesmo nervosa, ela estava finalizando a manobra. E aí, então, o objetivo na hora foi tranquilizar. Finalize. Tá dando certo. Dê continuidade. Perfeito. Aí foi quando ela conseguiu, e aí eu falei com a criança, abre a boca, tome um pouco de água aí, respire. Então, a criança já estava bem, né? Ela ficou nervosa também, disse, fique calma. Sensação de missão cumprida. Você salvou uma vida. Sim. Foi a sensação de nós de hoje na hora. Mesmo diante do nervosismo, porque assim, é uma situação, como nós já falamos, que ninguém quer passar. Só que, infelizmente, mediante as situações diárias, ninguém está livre. Então, nós realmente precisamos nos precaver, estarmos preparados. E conta muito estar calmo. Então, como tem uma equipe que tem um mais calmo, mais nervoso, mas naquele momento realmente precisa de alguém que dê um suporte. Respira, calma e dá seguimento à manobra, porque é uma vida, mas vai dar certo, né? O meu lema com todos é, gente, verdade. são muitos desafios, mas vai dar certo. E Vamos conseguir. o que dá essa tranquilidade, além de uma gestora, claro, que passa essa segurança, que está ali apoiando a equipe, o treinamento.
Quer dizer, quando você sabe, conhece da manobra, de como acontece o engasgo, qual o mecanismo do engasgo e como funciona a manobra de desengasgo, como que você deve se posicionar. Então, isso passa segurança. Não tira, nunca vai tirar o desespero do momento, porque vai ser sempre desesperador, né? Vai ser sempre um impacto. Mas é desespero e é falta de ação? Não. É desespero, mas com ação. Com ação, sabendo o que está fazendo, né? E eu fico feliz porque a gente consegue refletir, então, a partir dessa situação de que talvez seja essa grande mensagem da Lei Lucas, de que onde exista um educador, onde existe um aluno, deve existir um educador que sabe salvar. Verdade. Existir um aluno, deve existir um educador que sabe salvar. Então, não é sobre ter um profissional na escola que sabe. Todos devem saber salvar. Inclusive, não só dentro do ambiente escolar, das 4 paredes da escola. Porque, por exemplo, no transporte escolar é uma extensão da escola. Então, até a criança chegar, de fato, de volta ao seu lar, ali ainda está sob os cuidados da educação. Sim. E está sob os cuidados da educação, o profissional envolvido, seja ele o condutor do transporte escolar, motorista do transporte escolar, seja ele o porteiro na escola, seja ele a merendeira, seja a própria diretora. Sim. Importante que todo mundo saiba salvar. Eu fico realmente muito feliz, muito, muito tocado com o que você me traz aqui, porque é desgastante fazer. Eu, na condição de instrutor de primeiros socorros, olha, tá sempre fazendo instruções de 4 horas, às vezes de 8 horas, saindo de uma escola indo para outra. É desgastante. E eu faço isso porque eu acredito que realmente todo espaço tem que estar preparado. E eu não sei onde poderia acontecer. Exatamente. Eu não sei onde poderia acontecer essa situação. Poderia ser numa escola aqui, noutra ali, eu não sei. A gente tenta capacitar o máximo que pode. E eu fico feliz que de todas as escolas que eu passei, então, vocês foram a primeira escola que me traz a informação. Olha, nós salvamos um aluno. Sério? Nós salvamos um aluno graças ao treinamento, entende? Então, enfim, assim, eu fiquei muito feliz, porque nós todos chegamos antes. Eu, quando fiz o treinamento, que a Thaís participou e ela desejou para a equipe dela, a professora que se engajou, né? E aí todo mundo chegou nessa estratégia de poder fazer o que, infelizmente, o Lucas não teve oportunidade. Né? Ele foi embora sem a oportunidade de que a sociedade entendesse que o espaço educacional é um espaço que, antes de tudo, cuida, que todo educador tem que estar capacitado para salvar uma vida de um aluno. Até aquele momento não se tinha essa visão. Então, vocês deram a essa criança a oportunidade que o Lucas não teve. Né? Verdade. Então, assim, muito feliz mesmo, muito tocado. Isso me engaja muito mais para poder realmente fazer mais e mais esse... Isso levantou, eu estava refletindo sobre, depois que passou, eu estava pensando, meu Deus, será que na escola que meu filho estuda, se acontecesse isso, que Deus a livre, né? Será que os professores do meu filho, eles também fizeram esse curso? Eu estava pensando em casa, né? Porque é muito importante. O conhecimento, ele abre um leque que a gente, que nem a Thaís falou, não fica só na teoria, né? Sim. A gente tem que também passar e compartilhar o conhecimento. Sim. E cada professor tem que ter justamente, Elaine, essa noção que você está dizendo aqui agora. Quer dizer, eu devo participar de um curso de primeiros socorros e saber como salvar o meu aluno, porque o meu filho também é aluno. Isso. E para o professor do meu filho, eu quero que ele esteja capacitado para salvar. Exatamente. Então, eu me capacito aqui para salvar o filho de alguém, mas no outro lado, alguém está se capacitando para salvar o meu filho. Isso. E aí a gente constrói uma educação realmente segura. Verdade. Em que o pai e a mãe podem arrumar seu filho de manhã para mandar para uma escola como a de vocês. Importante dizer isso aqui, quer dizer, vocês, ao ter uma equipe completa, capacitada, todo pai e mãe daquela comunidade tem que ter a segurança. Eu estou mandando aqui para a escola e eu sei que lá vai ter alguém que vai saber socorrer. Então, assim, esse é o desejável. Esse é o desejável para uma educação em que eu posso arrumar meu filho de manhã e mandar. A Alessandra, eu posso deixar trazer essa reflexão. A mãe do Lucas, ela disse, depois numa entrevista, que não sabia do risco que o filho estava correndo, que ela estava submetendo o filho dela todas as manhãs, arrumando ele para ir para uma escola, que não sabia como salvar a vida do filho dela. Isso é muito, muito sério. E aí um belo dia ela manda ele, arruma ele para ir para a escola, e aí a escola só consegue devolver a mochila com os livros e cadernos. Porque a escola achava que só cuidava disso, do material didático, da educação, do saber, do conhecimento.
a escola dele não sabia que cuidava de vida. E por isso não se preparou para salvar uma. Então, que a gente não pense nisso só quando for tarde demais. Exatamente. Né? Que a vida de Lucas não tenha sido perdida em vão. Que tenha tido um propósito, um significado. E assim, eu vejo nesse teu aluno, então, um grande significado para ele, Lucas. É como se o Lucas estivesse presente. Né? É verdade. É como se ele estivesse presente. Eu diria até que assim, é realmente uma coisa bem coletiva. Sim, é um trabalho coletivo, é uma ação. E eu não deixo de enxergar ele presente lá. Como se ele não estivesse mais aqui, mas se ele dissesse, através de mim, outras vidas serão salvas. Verdade. É verdade. Porque realmente é uma lei muito importante, né? E abrir os nossos olhos, né? Sim. E eu acredito que é uma formação que deve se estender também até as famílias. Sim, perfeito. Porque as famílias têm pai, mãe, tio, que está preparado para fazer o primeiro socorro, mas tem alguns que não. Então, imaginem também um pai ou uma mãe que nunca pensou em passar por isso, ter que fazer uma manobra de desengasgo e salvar a vida do filho. Sim. Muitas vezes também, com certeza, vai ficar nervoso, né? Porque foi algo que nunca passou na mente dele de passar por aquela situação. Então, eu acredito que é muito importante também se nós conseguirmos passar a importância dessa formação para as famílias também. Sim, até porque, na verdade, a escola não é só para os alunos, a escola é para a comunidade. Exatamente. Né? A escola tem esse papel também de atrair a comunidade. E tem reuniões de pais com certa frequência. Faz uma reunião de pais onde vai ser levado esse conteúdo. Pode ser que se chame um instrutor de primeiros socorros para falar sobre. Pode ser que os próprios professores, tendo passado pela capacitação, consigam já transmitir esse conhecimento, como a Elaine pôde transmitir para o aluno dela. Então, assim, mas é importante que a escola se preste a esse papel. A gente fala tanto sobre a importância de que todo mundo deveria saber primeiros socorros, que isso deveria ser ensinado na escola. Isso. Mas eu fico pensando, e por que não acontece? Não. Por que todo mundo acha importante, né? Mas ninguém tá fazendo isso, se é tão importante? Faz. Então, assim, eu acho que a escola poderia tomar essa iniciativa, a gestão escolar, de dizer, eu vou capacitar minha equipe. E na oportunidade, eu vou capacitar meus alunos também. E na oportunidade, eu vou capacitar a minha comunidade escolar. Então, assim, eu fico muito feliz, Thaís, porque assim, eu acho que você está começando um movimento muito bacana de se capacitar, de capacitar a sua equipe e desejar para a tua comunidade isso. Eu, inclusive, vou ficar já à disposição de você aqui para a gente fazer esse treinamento lá com a comunidade. Todo pai e toda mãe também tem que saber salvar o filho. Com certeza. Né? Inclusive, esse meu aluno, quando eu conversei com a mãe, ela me relatou que aconteceu com ela em casa, né? Ele estava em casa, ela estava na cozinha, e ele com o irmãozinho pegou umas balinhas que tem, pequenininha, e colocou um monte naquelas, acho que é jujuba, não sei, aquelas redondinhas. Sim. E colocou no saquinho de pipoca e se engasgou. Foi colocando, né? Colocando, foi e comendo e se engasgou. E ela só percebeu quando ele estava no banheiro, do mesmo jeito que ele ficou na sala. Ficou com os lábios meio roxos, sem voz, ela disse que ficou desesperada, mas também ela disse, professora, na hora foi Deus, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer e eu coloquei ele para vomitar, e foi Deus que ele colocou para fora. Mas aí me agradeceu, né, pela ação, e ela falou que é muito importante a pessoa ter o conhecimento. E como você falou, se essa ação se estendesse para os pais, seria uma ação muito importante, né, de grande aprendizado para todos. Sim. Todos estarão preparados se caso acontecer alguma coisa, né? Já todo mundo ali tá preparado, pelo menos assim, com o básico, é muito importante. Sim, perfeito. E o que nós percebemos que quando o professor ele é capacitado, ele tem competência de compartilhar com a família. Quando esse trabalho é feito com o aluno, ele tem competência de compartilhar com os demais colegas. Sim. Quando nós trazemos a família para junto de nós na escola, nós teremos ali aliados que vão compartilhar aquele conhecimento com outras pessoas. Então, será uma ação que em breve nós vamos ver que realmente tem uma comunidade onde tem pais, alunos, funcionários, sim, parentes que têm conhecimento da importância de prestar os primeiros socorros. Sim, perfeito, perfeito. Até porque a gente não sabe nunca onde vai acontecer. Então é importante, igual a gente falou aqui sobre as salas de aula, quantas salas de aulas mais ou menos você tem na... São 6 salas de aula, né, e utilizamos mais 2 para dar um suporte, então tem 16 turmas.
Então é importante que em qualquer sala de aula que acontecer, haja alguém preparado. Exatamente. Então é importante que na comunidade, onde qualquer casa que acontecer um agravo de saúde, qualquer estabelecimento comercial em que acontecer, você esteja seguro. Essa é a sociedade desejável. E a escola tem um papel fundamental nisso, porque a escola prepara a sociedade. Isso. A sociedade nasce da escola. Quer dizer, todo mundo passa por esse espaço de educação. E aí a escola tem todo tipo de conhecimento. Mas às vezes, e via de regra, infelizmente, nós não temos esse conhecimento em específico. Nós preparamos as pessoas para viver em sociedade, mas nós não preparamos as pessoas para salvar o próximo, para prestar um socorro. E quando vocês falam sobre nós poderíamos ensinar, é justamente isso. Quer dizer, primeiros socorros, tem-se a noção equivocada de que só quem pode falar de primeiros socorros é quem é médico, quem é enfermeiro, quem é profissional da área da saúde. Mas primeiros socorros, na verdade, é um conhecimento nível básico, que todo mundo tem que saber. Quer dizer, veja, se eu estou comprando um confeito, num carrinho de confeito, e eu tiver um engasgo naquele momento ali, por Deus, eu espero que o seu Zé do carrinho de confeito saiba como fazer um desengasgo. Então, por que eu, na condição de socorrista profissional, eu vou dizer, não, olha, você, cidadão, não faça nada, só ligue para a emergência e espere chegar. Quer dizer, no dia da minha emergência, eu quero alguém perto de mim preparado para me socorrer, porque eu sei, eu que trabalho sei, que nem sempre eu chego a tempo. Então, existe o meu nível de conhecimento que é mais aprofundado. E que, de fato, o cidadão comum, ele não tem a expertise toda que eu tenho. Mas existe um conhecimento que é de nível básico, que todo mundo pode aprender e ensinar. Como, por exemplo, fazer um desengasgo, fazer uma reanimação cardiopulmonar na pessoa, conter um sangramento. Então, esse nível de conhecimento básico, que são os primeiros socorros, ele tem realmente que ser compartilhado. Um professor pode ensinar primeiros socorros. Uma diretora pode ensinar primeiros socorros. Uma criança pode compartilhar esse conhecimento em primeiros socorros com uma outra criança. Um pai, uma mãe, enfim. Então, assim, eu fico muito feliz por isso. Eu quero realmente agradecer por isso. Por esse bate-papo de hoje. Porque isso mostra como tudo isso tem significado. A importância de um espaço educacional que realmente sabe do que cuida. E está preparado para exercer esse nível de cuidado. Não só do cuidado básico, que muitas vezes no dia a dia a gente já faz. Mas esse cuidado de um imprevisto, de uma emergência, né? Então, eu fico muito feliz, porque eu não posso deixar de me sentir parte daquele socorro. Com certeza. Eu agradeço muito, assim, pela formação que você nos deu, porque realmente eu acredito que fez a diferença. E eu também queria agradecer a nossa gestora, que teve esse olhar, né? Eu vejo ela, assim, como uma pessoa que mora na minha comunidade, onde eu moro, que eu sou da zona rural também, de Porto Real do Colégio, e lá também tem uma pessoa assim, tudo que é bom, que ela vê, ela é da associação comunitária, tudo que ela vê de bom, ela traz para a comunidade. Então a Thaís tem isso muito nela, de tudo que é luz, né? Tudo que é luz, ela traz para a escola, muito tudo aquilo que é bom. E assim, ter trazido você para nossa escola foi muito importante, foi uma peça fundamental. Foi uma luz para que nós pudéssemos agir da melhor forma. Exatamente. Em momentos inesperados, mas com a sensação de que estamos no caminho certo. Realmente precisamos compartilhar o que é bom para termos bons resultados. Então, hoje nosso objetivo enquanto escola é ter a parceria dos funcionários e da família. Então, para ter esse fortalecimento, é preciso também que a gente possa dar subsídios. E a formação que de antemão já está confirmada aqui com vocês, vai ser possível sim fazer com a família, com esse objetivo de orientar, de capacitar, para que realmente possa ser compartilhado o que é bom e salvar vidas, porque a vida é única, tem um valor, não na vida, né, na verdade, não tem um valor específico por ela ser única. Então vamos valorizar, vamos cuidar da nossa, mas também cuidar da do próximo. Perfeito. Eu, como já fui educador, eu não posso me deixar de me colocar no lugar, por exemplo, dos educadores de Lucas, e também como cidadão. Eu acho que foi uma falha da sociedade o que aconteceu com aquele menino. Então eu me sinto parte do que aconteceu ali, eu me sinto um pouco culpado pelo que aconteceu. Enquanto sociedade, nós não tivemos preparados para oferecer para aquele menino um ambiente educacional seguro. Eu me penso às vezes se eu pudesse encará-lo, que resposta eu daria para ele? Quando ele perdeu a vida dentro de um espaço educacional que se propôs a ser ponte entre ele e o futuro dele, e na verdade foi a última barreira.
Foi a última barreira e foram sonhos interrompidos. Sim, mas aí Lucas, eu fico realmente agora... você toca a minha alma quando você diz isso, porque aquela sensação de impotência que eu tenho quando penso no caso de Lucas e me faz agir em querer fazer minha parte para que não volte a acontecer, e você me diz que não aconteceu. Não aconteceu, com graças aluno, a Deus, né? Que a gente poderia estar falando de mais um Lucas aqui, e a gente está falando de um milagre, a gente está falando de um socorro, está falando de um salvamento, entende? Então, se eu não pude participar, se eu não pude prestar aquele socorro para Lucas, eu não pude estar lá para fazer algo por ele, mas eu fico feliz em saber que eu pude fazer algo pelo teu aluno. Eu pude me somar a vocês duas, a gestora da escola, que abriu espaço da sua escola para o treinamento, a você que saiu de sua casa, acreditando que você era um pouco mais do que só educadora, que a sua função não era só cuidar do didático, só cuidar da educação, você realmente cuidava de vida, você acreditou nisso, e foi, e todos juntos, realmente, chegamos antes da tragédia e podemos salvar uma vida. Então, acho que essa é a educação que nós queremos para todas as nossas crianças e nossos adolescentes. Verdade. E a professora Elaine, ela tem esse perfil de acolhimento, de cuidado, de planejar a aula dela e realmente executar com muito amor aos anjinhos dela. Então, ela faz isso com realmente muita precisão, muita propriedade, muito amor na profissão dela. Então, é uma alegria trabalharmos juntas e estarmos juntos em todos os momentos, né? Seja no momento da formação, da orientação, no momento de autoavaliação e nesse momento também que foi de socorro, porque a nossa sensação foi, conseguimos... Você conseguiu fazer uma manobra que você salvou uma vida, né? E eu pude acompanhar essa ação. E depois de ouvir da criança, que ela mesma relatou o que tinha acontecido. E que bom que a minha professora fez essa ação comigo. Mãe, minha professora, para a mãe, para a família. Minha professora conseguiu, mãe. Minha professora conseguiu. Que bom que quando um aluno disse socorro, professor... Ele foi atendido. Ele foi atendido, chamado. Que bom que o professor da criança, a professora da criança, sabia como salvar. Entende? Ai, vocês me deram um presente muito grande hoje aqui. Vocês me deram realmente um presente muito grande. Em contribuir. Fico muito feliz em contribuir. Muito bom mesmo. Meninas, muito obrigado por tudo isso e que vocês possam realmente compartilhar. Sim. Mais e mais esse conhecimento, participar de outras formações, reciclar o conhecimento. Com certeza. E difundir a ideia de que toda a escola tem que realmente saber proteger seu bem maior, que é a vida. Quando a escola não faz isso, ela corre o risco de ter uma pessoa a menos no outro dia para educar. Entende? A gente fala da evasão escolar. Que pior evasão seria a perda de um aluno, a perda da vida de um aluno. Verdade. Esse não tem nem mais como você fazer uma busca ativa para trazer de volta. E nem ser substituído. Não tem como substituir. Então, assim, eu acho que todos os temas de educação são importantes que a gente toque nas formações, tudo, mas não pode faltar esse, que é a formação em primeiros socorros com base na Lei Lucas. Eu acredito na importância de intensificar. É um tema, é uma lei que já existe desde 2018, são 7 anos, e assim, precisa realmente ser intensificada nas demais instituições, para que possa ser compartilhado, e o objetivo é esse. Perfeito. É salvar vidas. Então, desde já agradecer pelo convite, e estamos juntos. Perfeito, gratidão agradeço mesmo. Também pelo convite, que Deus abençoe você na sua missão, né, de salvar vidas. Inclusive, para os meus alunos, quando eu estava mostrando o vídeo, e depois nós fizemos a simulação, eu até falei da profissão de bombeiro. Né, meu filho fez um curso de bombeiro civil. Tenho 3 filhos, um deles fez, o mais velho. E eu falei para os meus alunos, né? Quem gostaria de ser bombeiro, né? Então, assim, que naquele dia despertou também a vontade de outras crianças seguirem nessa profissão tão linda que é salvar vidas, né? Que é bombeiro. Perfeito. Tá certo? Muito que Deus bom. te abençoe. Gratidão. Então, você que acompanha o nosso podcast até aqui, que acompanha esse diálogo, que entende a importância da Lei Lucas dos Primeiros Socorros, aproveite e inscreva-se no canal para acompanhar outros bate-papos que teremos aqui. E é isso. Lei Lucas salva vidas no ambiente educacional. Todo educador, ele tem uma responsabilidade enorme. Ele tem que ser uma ponte. Ele já é uma ponte que conduz realmente a criança ao futuro, mas ele tem que ser uma ponte segura. Eu vejo você no próximo episódio do podcast Socorro Professor. E, mais uma vez, agradecer àqueles que nos apoiam, a Luz Treinamentos e o Instituto Luz, ao Grupo Coringa e a Connect Curso. Vejo você no próximo episódio. Até mais!